está assistindo o podcast As Amigas, o podcast da comunidade Conecta Amiga. Eu sou Bia Schmidt, consultora de imagem, host desse podcast, e estou com a Laura Carvalho. A Laura é funcionária pública há 16 anos, mas há 4 anos atua como terapeuta. E nós queremos saber um pouquinho mais sobre a história dela e como que ela pode nos ajudar nos nossos negócios. Laura, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho mais sobre você. Oi, Bia, satisfação estar aqui com vocês. Eu sou Laura Carvalho, sou consteladora familiar e terapeuta sistêmica. Resido em Foz do Iguaçu, no Paraná, né? Sou migra por conta de um objetivo que nós vamos falar lá na frente e trabalho enquanto terapeuta sistêmica há 4 anos. Sou professora de educação física há 16 anos, funcionária pública e amo de paixão também. Sou mãe e a função mãe que me levou a ser terapeuta, né? Então a história com a minha filha que me levou a ser terapeuta. E é algo muito interessante. Eu falo assim que tudo que eu sou hoje é por conta dessa questão, é por conta do ser mãe, é por conta da maternidade. Então a minha filha ela é borderline, TDAH, e nós passamos muitos anos, desde a infância, quando ela começou a apresentar alguns sintomas, fazendo uma busca. E era uma busca incessante. Né? Todas as mães vão entender o que eu estou falando, os pais vão entender o que eu estou falando. Então é uma busca incessante, você perde um pouco da noção até realmente da sensatez. Você quer salvar seu filho. Né? Quando eu falo salvar, gente, é porque a sensação é essa, é de salvar. Você não pensa que você está, buscando ajuda, você quer salvar seu filho. E após muitos anos em busca de achar respostas, porque como ela tinha border, ela tinha dores no corpo e eram todas psicossomáticas. Então nós passávamos semanas internada e nós não descobríamos, os médicos não me davam resposta do que ela tinha. E as dores elas perambulavam no corpo, então era dor abdominal, dor na cabeça, dor no pé, então ela tinha exame de tudo quanto é coisa. E essa busca foi por muitos anos. E a medicina tradicional ela não me dava mais, não me trazia respostas. E enquanto mãe que queria salvar sua filha, né? Tudo que me ofereciam, tudo que me falavam, Laura, você já tentou isso? Não, mas eu vou tentar. Então eu fui conhecendo as terapias alternativas, as terapias integrativas. E uma delas foi a constelação familiar, que tem esse nome de constelação familiar por uma particularidade, né? Mas ela trabalha o sistema familiar das pessoas. E o olhar dela de que tudo que nos acontece é porque vem de origem do seu sistema familiar. E esse sistema familiar não é algo pequenininho que a gente enxerga, eu, você, marido, mulher, filho, pai e mãe. Não. É algo que vem de muito longe, muito longe. Avós, bisavós, tataravós, muito longe disso, você não tem ideia. E quando a minha filha foi para uma sessão de um acompanhamento de uma constelação familiar, ela me veio com respostas de comportamentos e de consciência que 8 anos do tradicional não havia me dado. Eu desmereço? Nunca, porque aqueles 8 anos serviu para sustentar até ali e para quando veio algo novo, de repente ter dado start para que as coisas acontecessem de forma mais rápida. Mas eu digo assim que foi a luz que eu precisava porque me trouxe respostas. E eu digo assim que uma das piores coisas que existem é quando você busca algo e você não tem resposta. Né? Até mesmo para a morte a gente não tem o que fazer com a morte, mas se você sabe o que a pessoa tem, você conduz para o melhor que ela pode ter em vida, de acompanhamento, de tratamento, você tem respostas. E eu comecei a ter respostas através das terapias integrativas, a constelação foi a porta, né? E eu falei, eu tenho que saber o que é isso aí. A minha filha tinha ido para outro estado para fazer, que na minha cidade não existia ainda, Foz do Iguaçu é interior, né? E, enfim, mergulhei, busquei, me especializei, achando que ia salvar minha filha. E nesse caminho eu descobri que os nossos filhos, assim como nós que somos filhos, nós trazemos muitas questões, muitas dores por conta de lealdade do sistema. Daí entra eu enquanto funcionária pública, por lealdade a um sistema familiar.
né? Professora. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu falava assim, eu não vou ser professora. Porque eu via minha mãe vindo com aquele monte de coisa pra casa, sabe? E daí eu me tornei adulta. E eu me tornei professora. Assim, gente, sabe? Assim. Então, tudo isso a gente dá risada, mas quando você entra no movimento sistêmico, você percebe o porquê. O porquê que tudo caminhou para que eu me tornasse professora. Porque eu tinha uma lealdade. Laura, vamos voltar um pouquinho. Vamos. Para quem nunca ouviu falar em constelação familiar, ou até para algumas pessoas que eu percebo ainda tem um preconceito achando que é algo muito místico, é algo sem pé nem cabeça, que não funciona, que é algo que envolve ter fé, acreditar, enfim, religião. Aliás, tem muitas pessoas que trabalham constelação com religião. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a constelação e se realmente tem relação com coisas místicas. Bia, excelente pergunta, porque assim, quando nós falamos em constelação familiar, o que é uma constelação, né, gente? Constelação é a gente olha para o céu, vê as estrelas, aquelas conexões, uma interligada à outra, que forma aquele grande sistema que é uma constelação. Mas ninguém pensa nisso quando a gente fala em constelação familiar, né? Que nós somos um sistema, o nosso corpo é um sistema. Nós temos um sistema linfático, um sistema nervoso, nós somos cheios de sistema. E o que significa sistema? São coisas que são interligadas, que uma depende da outra. Então, por que sistema? Constelação, porque quem fez a tradução, né, as constelações eram de origem alemã, foi Bert Hellinger que trouxe as constelações familiares. E os tradutores são um casal de japonês, e que ela conheceu as constelações na Alemanha e trouxe, e na tradução ela fez essa fala, essa conexão que eu falei para vocês aqui, e achei interessante, eu acho que casava. Mas a constelação ela trabalha com o nosso sistema familiar. Se o nome fosse terapia dos sistemas familiares, seria mais fácil de ser entendido. Porque o que nós fazemos? Nós trabalhamos exatamente isso. A base das constelações é que tudo que nos acontece é por conta do nosso sistema. Então, o que é um sistema? Né? Então, um sistema é um grupo de coisas ou de pessoas, algo que juntos forma algo maior. E esse algo maior dá o resultado de algo. Então, os sistemas familiares é o quê? A gente se torna uma família, né? Somente quando, pelo menos, junta eu e mais alguém. Você não teve filhos, né? Mas você tem tua família, você tem teu esposo. Ela e mais alguém. Ela não se torna uma família sendo só ela, né? Ela se torna família, antes de sair de casa, com os pais que deram a vida para ela, os irmãos, né? Então, preciso de outros para que algo aconteça. Isso é sistema. E esse outros, a gente vem trazendo informações até chegar à ponta. Quem é a ponta? Nós. Nós somos o resultado de todos os nossos antepassados. Nós somos o resultado de todos que vieram antes de nós. E são muitos. Não é o pai e a mãe. São muitos. Né? Se nós pegarmos aí 10 gerações, são 4.076 pessoas. E você é um pedacinho de cada um deles. Na nossa vida, nós podemos ter influência de 4.076. Isso porque eu peguei 10, né? Nutricionista. Você já passou por nutricionista, Bia? Deixa eu dar um exemplo da Nutri, gente. A Nutri, né? Quando a gente fala assim, tem aquela compulsão no final de semana. Ai, eu fui lá e fiz um pudim, eu não consegui comer um pedacinho, eu comi o pudim inteiro. O que a Nutri fala? Calma. Porque não pode ser comer um pudim por dia. Respira, porque isso é um impulso da época lá da pré-história, que os nossos antepassados tinham que ter reserva. Não conta toda aquela historinha pra gente? E que os nossos antepassados lá da pré-história comia de forma impulsiva e comia tudo de uma vez porque não sabia quando ia ter alimento novamente. Aí eu pergunto para vocês, se nós temos ações comportamentais, reações lá da pré-história, imagine a gente pegar 400 anos para cá, só pegar umas 8 gerações dessas 4.000 e poucas pessoas. Como é que esse conhecimento dos sistemas te ajudaram no teu caso, da tua família, da tua filha? Então, eu não tinha respostas, né? A Letícia, com 7 anos de idade, ela um dia acordou, uma criança maravilhosa, gente. Minha filha é linda, né? Porque minha filha é linda.
teve uma infância super normal, super amada. E eu criei ela sozinha, né? Mas tinha minha família. Então, algumas coisinhas dela eu achava que era por conta de eu ser mãe solteira, a questão do pai. Então, ela era mais introvertida. Mas, enfim. A primeira resposta que eu tive, quando nós abrimos o campo do sistema familiar, que a constelação familiar ela é morfogenética, a gente trabalha com um campo energético. Ou seja, nós temos o DNA e nós temos a epigenética. A epigenética é que traz as informações das emoções no nosso corpo. Ok, então quando fizeram a primeira constelação familiar da Letícia, trouxeram uma leitura do campo dela, que todas as mulheres do sistema da família do pai, no qual eu não tinha contato, né, elas vinham de um movimento de muita dor. Eu não posso expor, mas foram mulheres que foram roubadas, mulheres que tiveram que conviver com abusos, assim, foi algo muito pesado. E essas mulheres viveram caladas por muito tempo. Era muita dor que essas mulheres sentiam. E daí a minha filha fazia o quê? Ela trazia um movimento no corpo dela, no qual ela sentia dores, e não era uma dor central, né? Ah, é só uma dor abdominal. Não, era dor. Gente, eu tinha 2 pastas, sem brincadeira nenhuma, aquelas pastas que a gente tem dessa largura, cheia, a minha filha com 7 anos. Trouxe respostas de que aquelas dores, porque como nós somos o resultado de todos que vieram antes, e por lealdade e amor, nós vivemos por eles várias situações, ela trazia no corpo dela, que para ela fazer parte do sistema do pai, do qual ela foi rejeitada, eu sinto a mesma dor das mulheres do sistema do meu pai. Então, minha primeira resposta, porque eu não tinha, na minha família a gente não tinha, e o médico não me dava o que essa menina não tem, né? Eu ficava internada por uma semana com dor, e no exame clínico não apresentava nada. Essas histórias da família do pai já eram conhecidas por vocês ou foram buscar depois? Eu não tinha contato, nós não tínhamos contato. Aí eu tinha contato com uma tia, que desde a gestação, né, todos sabiam, mas foi uma rejeição. Aí eu fui atrás dela, ela sempre se colocou presente, sempre que ela podia, inclusive mora aqui. E eu fui em busca, falei, me fala, o que acontece? Aí ela contou. Aí quando ela contou, falei, cara, que loucura. Que loucura. Eu tenho que saber o que é isso. Aí, Laura, a menina se curou porque soube disso? Não, não é mágica, Bia. Não é mágica. Mas tudo, o nosso cérebro, ele é uma máquina, assim, incrível, né? Então, ela trazia essa leitura da epigenética no corpo dela, porque ela é 50% Laura, 50% o pai. Isso nada vai mudar. Ele querendo ou não querendo, ela é, né? E quando teve essa ressignificação para ela, a gente faz o que no movimento sistêmico? A gente organiza o sistema e a gente tipo mostra para a pessoa que está naquele movimento de dor que você vai continuar pertencendo se você seguir um caminho diferente. Então, o que foi feito naquele movimento com a Letícia? Ela incluiu ela no sistema do pai, você faz parte. Você não precisa viver na dor, você faz parte. Você sempre vai fazer parte. Você pertence e você pode fazer diferente. Então, a Letícia, com 12 anos, ela tinha diagnóstico de fibromialgia, depressão infantil. Aí veio o border com 15, 16 e foi um diagnóstico precoce, que borderline só se dá diagnóstico após os 18. E de TDAH aos 12 também. As crises que ela tinha de fibro, que literalmente a fibromialgia, para quem tem, sabe que ela é totalmente de fundo emocional também, né? Hoje ela não tem crises, ela não tem mais crises. E ela não toma os outros cuidados que precisa ter, que quem tem fibro sabe, atividade física, alimentação, não, ela não tem. É por conta dessa ressignificação emocional que ela fez. Quantos anos ela tem hoje? 23. Já é uma mulher. Casada, gente. E a Letícia, ela era tão comprometida, ela tinha medos tão absurdos, ela dormiu na minha cama comigo até os 18 anos de idade. E eu achava, falava assim, eu vou ter 100 anos, ela vai ter 50, né? Vai ser aquela mãe e filha que morre, as duas não, né? Morre uma, outra fica com os cachorros, porque ela também adora cachorro. Então, quando, nesse movimento, que o principal não foi só ela ver, mas nesse caminhar eu percebi não, dando de dedo na minha cara, né? Então, você já começou a se tratar? Porque como os filhos é o resultado de tudo que veio antes,
muitas coisas ela fazia e trazia no corpo dela também que me pertenciam, né? Então, a rejeição que ela tinha não era só a rejeição do pai. Quando o pai não quis o filho, ele me rejeitou ela. Eu tinha registrado comigo uma rejeição, né? Então, quando a pessoa olhou para mim e falou assim, você já começou a se tratar? Porque quando você se tratar, a sua filha vai melhorar. E eu já tinha tentado de tudo, gente. Tudo. Falei assim, olha, eu vou tentar, com muito receio. Por quê? Porque na minha cabeça, quem é pai e mãe vai entender que eu vou deixar de fazer para o meu filho para fazer para mim, né? Então é tipo assim, nossa, eu vou deixar de ser a mãe que todo mundo falava, guerreira, que eu odeio o tal do guerreiro. Hoje em dia, a gente não me fala que eu sou guerreira, que eu tenho pavor, né? Deus, eu quero ser herdeira, não guerreira. Gostei. Chega de guerreira, o negócio é ser herdeira. Mas assim, a gente foi ressignificando todas as histórias. Inclusive essa, por quê? Porque meus pais se separaram e minha mãe ficou com os 3 filhos. E ela foi a mulher guerreira que levou os 3 e criou sozinha. Pra quê, gente? Pra que tem que ser com tanto esforço? Comecei a cuidar de mim. Quando eu vi, minha filha saiu de Foz do Iguaçu, veio aqui para Santa Catarina para estudar, fazer faculdade, e ela tem déficit cognitivo também. Então, nunca imaginei que ela fosse avançar, né? Veio para fazer a faculdade, desistiu no 2º ano, mas para mim tá tudo certo. Ela saiu, ela casou, hoje ela é empresária. Ela é empresária, gente, a mãe dela tá caminhando. Ela né? Ela tem um hotel de pet em Foz do Iguaçu, a Tia Ali Pet, e segue dentro das limitações que ela ainda tem, porque faz parte do sistema dela e faz parte das escolhas dela, que eu também entendi que são escolhas, né? Ela tem a vida dela. Então, assim, o olhar sistêmico, ele trouxe vida para minha família. E minha família, eu e minha filha, né? E também trouxe vida para minha família de origem, que quando minha mãe começou a olhar para algumas questões, trouxe mudanças também para minha família de origem. Então, assim, é possível a gente identificar e fazer diferente, não é mudar. A gente não muda nada que aconteceu, né? Eu não vou mudar nunca, que lá na pré-história eles tinham que comer de forma absurda, mas eu posso ressignificar que hoje eu tenho um alimento. E se eu deixar o pudim dentro da geladeira, ele não vai fugir, ninguém vai comer. Eu posso comer um pedacinho todos os dias. Isso é trazer para a consciência. Trazer para a consciência é o primeiro passo. Exatamente. E depois tem o livre-arbítrio, não existe mágica. Tá? Então a constelação familiar ela não tem cunho nenhum religioso ou místico. Ela é terapia. Antes das constelações que Bert trouxe, já existia uma terapia familiar de uma americana. E Bert, que era padre, né, ele fazia um movimento na África, ele era psicanalista, então ele já tinha esse conhecimento. Ele só agregou alguns conceitos e colocou um outro nome, que na Alemanha não é a constelação familiar, e eu não vou saber dizer para vocês, óbvio, né, porque não vai. Eu tenho sobrenome alemão, mas é só o sobrenome. Mas não tem nada, ela é uma ferramenta terapêutica que te traz consciência do que o seu sistema viveu e do que você está emaranhado. Quando a gente fala emaranhado, é que você está amarrado ali com aquilo que aconteceu. E pode desamarrar? Pode. É possível? É. Mas depende de você. Por quê? Porque às vezes o movimento ele é tão intenso na família, relacionamentos abusivos. A gente vê assim que é tão intenso que a gente traz para a consciência, mostra se está fazendo a mesma coisa que a avó, a bisavó, a tataravó, e a pessoa não consegue adquirir força de fazer diferente. Eu prefiro seguir o meu sistema. Entendeu? Enquanto outras olham e adquirem a força do movimento sistêmico, que é por honrar vocês e todo o sofrimento que vocês já tiveram, eu vou fazer diferente daqui para frente. E as próximas gerações não precisarão mais viver neste movimento, mas tudo é escolha. Tudo é escolha. Para mim, eu escolhi fazer diferente e tem sido bênção na minha vida. Como é que esse conhecimento em constelação familiar pode nos ajudar nos negócios? É aí que a gente entra no nosso tema
desse podcast? Nós que somos empreendedoras, empresárias, como que a gente pode se beneficiar para os nossos negócios, para alcançar o sucesso dos nossos negócios desse conhecimento? Então, Bia, quando eu me tornei terapeuta, que fez essa busca, né? Depois eu fiz outras especializações, não só em constelação, mas em hipnose, em artes, em PNL. Você vai buscando coisas para agregar e vai formando um sistema de terapias, né? Como que isso surgiu no meu olhar? Eu fiquei um ano atendendo. Primeiro, quando eu fui em busca de curar a minha família. Aí, lá dentro do movimento, eu entendi que a gente não pode ter conhecimento e segurar para nós. Conhecimento, isso é conhecimento se você transforma. Então, eu tinha que ajudar a curar outras pessoas. E eu fiquei um ano nesse movimento, sou ainda funcionária pública, mas eu não entendia que eu trabalhar das 18 às 21 e no sábado até às 14 horas, enquanto terapeuta, eu era uma empreendedora. Eu trabalhava só. Tipo assim, eu fazia algo que me enchia os olhos. Depois de um ano eu entendi que aquilo era empreender. Por quê? Porque eu tinha que ter um espaço, porque eu tinha que ter obrigações, eu tinha que adquirir outros conhecimentos e eu entendi que aquilo era empreendedorismo. E daí eu comecei um outro estudo, né? Para a gente ser empreendedor. E nos meus atendimentos vinham muitas questões de pessoas que eram empresárias, não, são empresárias, e vinham com questões de dores, de ela não funciona, eu não sei o que está acontecendo comigo. E daí quando você abre o campo, tá lá, família, né, a pessoa, a família dela e a empresa. Por quê? Porque a nossa empresa, ela é um filho nosso. Então, você diz que você não tem um filho aqui, ó. Mas a sua empresa, ela é o seu legado, ela é teu filho. É mesmo. Tá? A gente sente assim. E mas gente, é o legado. Então, o filho, ele é o legado, ele é o fruto. E se você não teve um filho ainda, você não vai ter, mas você já tem o seu legado, que é a tua empresa. E essa empresa, gente, ela é o fruto, ela tá na ponta. Ela traz as informações também da nossa ancestralidade. E muitas vezes, Laura, eu trabalho, foi um sucesso, chegou ali, estacionou e parece que nada que eu faço avança. Era uma das coisinhas mais que acontecia, sabe? Assim, chegava mais ou menos meio que padrão. E eu não sei o que acontece, porque eu tenho uma equipe técnica me ajudando, coisa e tal, e as coisas não fluem. Aí, olha só, né? Aí, vamos abrir o campo sistêmico, estava lá, questões com lealdade ao pai, que nós temos 3 leis que regem as constelações, né? Uma delas é o pertencimento. E o pertencimento com uma ligação empresarial é muito forte, porque às vezes os meus pais não tiveram uma vida financeira, né? De uma rentabilidade alta, próspera, e é como se eu fizesse diferente, eu não vou mais pertencer, né? Eu não vou mais fazer parte daquela família. Ou, meu Deus, é como se eu fosse ser melhor que meus pais. E aí, o que eu faço? Sistemicamente, eu só vou até aqui. E daí, ali, eu crio um bloqueio para eu não ser tão grande. Só que o que nós não entendemos é que tudo que os nossos pais querem, você com a sua empresa, tudo que você quer é que ela cresça. É que ela seja forte, é que ela seja produtiva. Só que nós temos sistemas, lealdades, nós temos crenças, nós temos bloqueios. Então, as constelações, elas veem toda essa questão também. E o próprio movimento sistêmico enxergou isso. Então, não é eu lá. Hoje em dia nós temos, né, consteladores que só trabalham com constelações organizacionais. Trabalham só com empresas de todos os tamanhos, né? Então, por quê? Enquanto estou só eu e a minha empresa, só nós duas ali iniciando, está muito atrelado ao seu sistema familiar. Quando essa empresa expande, ela por si própria se torna um sistema. Tá? Então tem o fundador, que é o pai, a mãe, os fundadores. Aí vem o primeiro funcionário, depois o segundo funcionário, daí começa a hierarquia. Depois de tanto tempo chega um lá que tem mais conhecimento, mas ele chegou, é aquela frase que a gente ouve, né? Chegou por último que abre a janelinha. Tem tudo a ver. Por quê? Porque a gente tem a lei da hierarquia. Quem chegou primeiro tem que ter honra.
Eu posso ter mais conhecimento técnico, mas daquela empresa quem chegou primeiro sabe mais. E todas essas questões, elas começam a causar atritos e às vezes paralisar não toda a empresa, mas setores da empresa, e que como uma empresa é um sistema, se esse setor não funciona bem, o resultado final vai ser também impactado com aquilo. Então, as constelações organizacionais, assim como ela traz organização para o nosso sistema familiar, né, de trazer clareza e organizar para você poder seguir diferente, na empresa é muito lindo o que pode ser feito com as organizacionais. Existe um limite? A gente faz uma constelação familiar só com os proprietários e gerentes, com toda a equipe? Existe um tamanho de empresa? Como é que funciona uma constelação familiar? Ou melhor, uma constelação organizacional. Vamos para as empresas, né? Então, assim, geralmente, um gerente, uma empresa grande, vem um gerente, ele está naquele setor dele e ele está com dificuldades. Ele vem e traz aquela dificuldade do setor dele. Ele vai olhar o que está acontecendo, por que está, sabe? Tem empresas, olha só que interessante isso daqui, tem empresas que têm cargo que não é preenchido nunca. Rotatividade. Sei, mas o que eu faço? Entra a gente, fica 3, 4 meses, entra a gente, fica 6 meses, entra a gente, fica 1 ano, agora sabe tudo, sai. Acontece alguma coisa, essa pessoa sai por si própria, acontece algo na empresa, aí a gente vai olhar sistemicamente. Lá atrás, de repente, o primeiro funcionário ou foi mandado embora de forma injusta, ou aconteceu algum movimento que não saiu bem resolvido a relação entre empresa e funcionário. Tem um emaranhado sistêmico, ninguém fica naquele lugar até que alguém resolva o emaranhado que estava lá atrás. Até que alguém honre aquele funcionário que estava lá atrás. Até que alguém faça o que é certo para que as coisas fluam bem. Então, isso é o organizacional. Os proprietários, né, sócios. Quando tem sociedade, são 2 sistemas. A minha família que eu trago junto, com os meus BOs e a do meu sócio. É um casamento. É fácil estar casado, Bia? Não, tem que querer muito. Tem que todo dia dizer sim, né? Todo dia dizer sim. Então, as empresas também. Por quê? Porque não é eu e o meu sócio. É eu e toda a galera que vem comigo. E você e toda a galera que vem contigo. Direcionando para um filho. Porque a empresa é um filho. Então, a organizacional pode ser feita pelos proprietários, por gerentes, tá? Você fala pelos funcionários, a gente não abre assim, vamos fazer uma constelação. Não, vem um responsável do setor e olha para o que está acontecendo, que vai organizar sistemicamente o que está acontecendo dentro daquele sistema, daquele posicionamento daqueles funcionários que está tendo problema. É o financeiro, vamos olhar para o financeiro da empresa. Né? Por que o financeiro não tá acontecendo de forma, sendo que tem uma estrutura técnica todinha para dar certo? Qual dos donos que está, né? Qual o movimento? Às vezes não é os donos, mas os donos, a empresa cresceu tanto, tem mais gerentes. E quanto maior a empresa, gente, maiores os emaranhados. Maior é o empenho das coisas darem certo, porque são muitos sistemas atrelados no dia a dia da empresa. Além do próprio sistema da empresa, que ela se torna um sistema, cada ser humano é um sistema que chega junto. E tudo interfere. Não tem como dizer que não interfere. Né? Uma gerente que tem medo, por exemplo, medo de ser substituída, né? Um gerente, chega um funcionário com determinado conhecimento, ou eu chego na empresa e já tem aquele funcionário com aquele determinado conhecimento, eu, com o meu medo, eu começo a fazer movimentos dos quais podem trazer problemas para a empresa. Por quê? Porque é o meu medo que interfere naquele movimento dentro da empresa. É a minha insegurança. Então, quanto maior a empresa, maior esses sistemas que vão se chegando e que tem que ser olhado com muito respeito, porque é a história de cada um. É a história de cada um. Mas quando existe clareza, quando existe consciência, a gente deixa cada um com o que é seu e a gente segue.
né? A gente deixa de ver inimigos, a gente entende que cada um é um. Uma profissional ou uma empreendedora lá do nosso grupo Conecta Migra, que quer esse olhar sistêmico para sua empresa, entender onde que está emaranhado, reconhecer, criar consciência sobre esses emaranhados, como que ele pode te procurar, como que você pode ajudá-lo? Explica um pouquinho sobre os seus serviços. Beleza. Então, assim, hoje eu faço a maioria dos meus atendimentos, 90% dos meus atendimentos, ele é online, tá? Então, por mais que a gente faça um movimento fenomenológico, né, que a gente trabalha, não é uma coisa que a gente está vendo, mas é o seu campo, nós podemos acessar em qualquer lugar. Então, eu tenho cliente na Europa, eu tenho cliente em vários lugares do Brasil, e a gente faz os atendimentos online. Mas assim, sempre através do contato, eu vou deixar meu Instagram, Laura Carvalho _oficial, Laura Carvalho _oficial. Vocês podem me chamar no direct, a gente agenda um horário para vocês, faz todo esse olhar sistêmico. Olhamos com muito carinho e respeito a história de cada um, porque tudo tem que ter muito respeito, Bia. Muito respeito. São muitos que vieram antes de nós, são muitas as dores que nós trazemos e nós não percebemos, né? Uma colega me falou ontem assim, você podia participar de tal coisa, eu falei assim, mas não faz sentido para a minha vida. Era algo relacionado à tributação, coisa e tal, sabe? Eu falei, não faz, sabe para quem faz sentido? Para pessoas que trazem o sistema familiar informações das quais eles foram roubados. Então hoje eu tenho que estar ali, eu tenho que estar em cima, eu tenho que estar fiscalizando se está correto. Então todas as profissões, todas, gente, elas também têm um fundo sistêmico. Os advogados, o porquê vai buscar lá no sistema de situações das quais viveram que, né, faltou uma lei, faltou justiça. Os educadores, eu sou educadora, né, o porquê. Então tem tudo, a gente tem um fundo, porque nós trazemos as informações dos nossos antepassados. E a nossa empresa é você, pai e a mãe. Então, ela também está atrelada a tudo que você viveu. Então, gente, os atendimentos eles podem ser online, só precisamos de disponibilidade do empresário, da empresária, do empreendedor em olhar e, na maioria das vezes, não gostar do que vai olhar. Porque é doloroso, né? E escolher fazer diferente. O principal é escolher fazer diferente. Porque a constelação, ela traz para você o porquê daquele movimento. Mas alguém maior que é Deus, ele nos deu um livre-arbítrio. E você tem um livre-arbítrio. Ou você faz diferente dos seus antepassados e segue adiante, ou você segue adiante com a mesma história, repetindo o padrão. E tá tudo certo, não tem certo e errado. O que você escolher tá certo. Quando eu empreendi nessa área de consultoria de imagem, de moda, eu refleti um pouco sobre isso, porque não tem ninguém na minha família que trabalhe com algo semelhante. Na verdade, eu até refleti assim, nossa, que as pessoas mais próximas da minha família de origem não têm tanto vínculo com a imagem, com moda, não são tão, como se diz, vaidosas, né? Então, como eu sou diferente, eu pensei, no primeiro momento, até refleti um pouquinho melhor, porque depois... começar a percorrer. Depois eu comecei a refletir um pouco melhor e com a ajuda de uma consteladora, eu lembrei algo que a minha avó materna, ela costurava e costurava muito bem. Inclusive a minha avó paterna tem roupas feitas ainda hoje pela minha avó materna e a minha avó faleceu há 40 anos atrás. Olha só, a qualidade dessas roupas. De qualidade. Ela fazia com muito capricho. E a minha avó paterna também borda, costura, sempre foi, inclusive já bordou um vestido de noiva inteiro à mão, é uma pessoa realmente muito caprichosa em tudo que faz. E aí eu encontrei o fio que faltava, o que eu não reconhecia aí na trama aí da minha história. Realmente eu vejo como faz muito sentido e as pessoas não terem consciência do porquê estão fazendo o que estão fazendo ou porquê estão na situação que estão
dentro dos seus negócios, atrapalha, vamos dizer assim, ou atrasa o seu sucesso, né? Laura, se você puder deixar uma mensagem, uma orientação, ou até mesmo uma sugestão aí, uma dica com esse olhar profissional e sistêmico para as empreendedoras do nosso grupo Conecta Migra, o que você poderia dizer para elas que vão ajudá-las? Amigas, ó, nós somos o resultado dos sonhos de todos os nossos antepassados. Nós somos o resultado dos sonhos de todos os nossos antepassados. Se você hoje tem a sua empresa, você pode ter certeza que alguém lá atrás passou por muita dor, tá? Porque a história dos nossos antepassados é de dor. Passou muita dor, passou muitas frustrações. Quantas das mulheres que gostariam de ser algo e não puderam ser, não tinha escolha, né? Então você é o sonho. Siga em frente. Quando bater o desânimo, diga: eu sou o sonho dos meus antepassados, e para honrá-los, eu vou ter muito sucesso, porque tudo que um pai e uma mãe quer é que seu filho tenha sucesso. E é isso que nós precisamos, fazer com que nossas empresas tenham sucesso. Sucesso para nós. Maravilhoso, né, gente? É isso. Maravilhoso. A empreendedora que quiser contratar a Laura, encontra aonde? No @Laura Carvalho _oficial. E eu tenho uma mentoria, né, para empresários. Então é uma mentoria sistêmica. Nessa mentoria nós trabalhamos todas essas questões nossas que vêm conosco e que muitas vezes está paralisando a nossa empresa. E para aquelas que já têm uma empresa em andamento, a gente faz o olhar para você e para a sua empresa, para que você realmente possa ter sucesso da maneira que você almeja ter. É uma mentoria individual ou em grupo? É uma mentoria individual, Totalmente individualizada. Porque tem como ser feito no grupo? Até tem, tá? Mas eu ainda, Laura, gosto de trabalhar no individual, porque cada sistema é um, e esse um não é um, né, gente? É muita gente. Então, ela é individual com os nossos sistemas, então é muita gente. Então tá aí um convite para nós compreendermos as nossas constelações familiares e as empresariais para alcançar o sucesso. Eu quero agradecer a tua presença, aprendi muito contigo, fiz várias reflexões aqui, minha cabeça deu 1000 voltas enquanto a gente conversa. Eu tenho certeza que quem assistiu a esse episódio completo também refletiu muito sobre o seu passado, sobre a sua história e aprendeu muito com a Laura. Espero nos encontrarmos outras vezes. Muito obrigada. Gratidão a você, gratidão a Grazi que não pôde estar presente, e a todas as amigas, gratidão também por fazer parte. Eu me sinto parte das migras e isso me traz muita satisfação. Que legal. Gente, se você gostou desse episódio, já deixa aí o seu curtir, para a Laura saber que você gostou do conteúdo que ela trouxe, para a gente saber também que nós estamos no caminho certo.